E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai aprender a resolver um problema muito comum aí de aparecer em questões de eletrostática, que é o de determinar a força elétrica resultante numa carga, né? Existem várias maneiras de resolver isso, e eu vou trazer aqui uma maneira que funciona em 99% dos casos. Talvez seja um pouco mais trabalhosa, mas ela depois que você aprende a resolver dessa maneira, é muito difícil você errar e você fazer conta errada. Conta errada sempre dá para fazer, né? Mas você começa a entender analiticamente e vetorialmente o que está acontecendo, né? A gente vai precisar de uma base de GA um pouquinho mais sólida, tem que ter um pouquinho de conhecimento de GA, mas nada muito absurdo não, porque a técnica aqui vai se basear na utilização dos vetores unitários e na decomposição desses vetores unitários em duas componentes, ou em três, dependendo do espaço que você estiver trabalhando. Mas aqui a gente vai tratar no plano, que é o caso mais simples, mas você pode estender essa noção para outros tipos de espaços, né? R3, né, no caso, que a gente vai trabalhar, pode trabalhar também. E daí o que é necessário a gente saber é utilizar vetores unitários aqui para resolver esse tipo de problema. Por exemplo, esse problema aqui vai ser um problema exemplo, que a gente vai utilizar aqui para resolver, e que vai trazer a ideia geral dessa forma de resolver, né? Eu quero saber aqui a força resultante na carga 4. E aqui, propositalmente, os eixos estão dispostos de uma maneira que vai me facilitar. Se no problema que você for resolver não tiver os eixos, você vai perceber quais são os melhores locais para você botar o eixo, porque a partir deles você vai poder decompor todas essas forças em componentes x e y, ou seja, nas direções i, chapéu, que é o vetor unitário aqui no, do eixo x, e na direção em sentido j chapéu, que é o do y, por exemplo. E a gente vai trabalhar com isso para resolver. Então, esse aqui vai ser um problema que a gente vai resolver de forma analítica, que não tem dados, são só, supondo que eu conheça D1, D2, D3, e as cargas Q1, Q2, Q3 e Q4, e esse ângulo θ, eu quero saber aqui a força resultante de forma vetorial nessa carga aqui Q4. Então, para a gente resolver esse tipo de problema, o que a gente tem que ter noção? A força resultante aqui na carga 4, força em 4, que eu vou denotar assim, é a soma vetorial de todas essas forças aqui que aparecem, da força que Q1 faz em Q4, da força que Q2 faz em Q4 e da força que Q3 faz em Q4. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: a força resultante em 4 vai ser a força que 1 exerce em 4, mais a força que 2 exerce em 4, mais a força que 3 exerce em 4. Beleza? Essa é a primeira noção que a gente vai ter. A gente vai analisar aqui separadamente cada uma dessas forças aqui. Essa força e essa força aqui. Então, gente, vamos analisar aqui a força que 1 exerce em 4 primeiro. Como é que a gente vai fazer essa análise? Primeiro, a gente vai desenhar um vetor unitário que sai da carga Q1 e aponta para a carga Q4. Essa vai ser a nossa regra para determinar todas essas forças F1,4, F2,4 e F3,4. Mas vamos analisar aqui separadamente, primeiro, a força que 1 exerce em 4. Então, a gente vai desenhar um vetor que sai da carga 1 aqui e aponta para a carga que a gente quer saber a força resultante sobre ela. E eu vou chamar esse vetor de R1 chapéu. Esse chapéu significa que ele tem o valor, tem a norma igual a 1, tudo bem? Então, a força que 1 exerce em 4, ela é dada pela expressão da lei de Coulomb. Constante eletrostática, a carga 1 vezes a carga 4, produto das cargas, dividido pela distância entre eles ao quadrado. A distância entre eles é d1
ao quadrado, né? Vezes aqui tem uma direção e um sentido, que é do R1 chapéu, correto? E por que que eu escolho ele saindo da carga 1 e indo para a carga 4? Porque é o seguinte, imagina que o produto de Q1 com Q4 seja positivo, ou seja, carga 1 e a carga 4 têm mesmos sinais. Por exemplo, essa aqui seja positiva e essa aqui também seja positiva. O que, que vai acontecer? Né? A força resultante nessa carga 4 aqui vai ser uma força de repulsão. Então, significa que esse vetor aqui seria literalmente copiado para cá e me daria aqui a, a direção e o sentido que ela iria ser empurrada. E agora, se o produto das cargas aqui fosse de sinais contrários, por exemplo, mais e menos, esse cara aqui daria negativo. E aí eu trocaria o sinal desse vetor R1, ou seja, né, se as cargas têm sinais contrários, essas cargas elas se atraem. Então, esse vetor R1 aqui, na verdade, ele estaria com o sinal trocado, ou seja, ele apontaria, teria a mesma direção, só que teria o sentido contrário, ou seja, ele iria ser atraído pela carga aqui. Por isso que a gente sempre vai desenhar o vetor saindo da carga que a gente que vai exercer a força sobre a carga que a gente quer analisar, beleza? E daí, o que acontece? Eu estou aqui com dois eixos que eu escolhi, o eixo x e o eixo y, e eu vou ter que decompor esse vetor R1 em duas componentes. Uma componente paralela aqui ao eixo x e uma componente paralela ao eixo y, tudo bem? E como é que eu vou decompor isso? Primeiro aqui eu tenho esse ângulo θ. Esse ângulo θ aqui, ele aparece, né, se a gente fizer aqui uma pontilhada, deixa eu escolher uma cor aqui. Se eu desenhar uma paralela aqui ao eixo y e uma paralela aqui ao eixo x, o que acontece? Esse ângulo θ aqui, ele se repete aqui, correto? E daí eu consigo agora decompor esse vetor R1 em dois vetores. Um vetor aqui paralelo ao eixo x, que eu vou representar por essa cor aqui. Um vetor paralelo aqui ao eixo x. E um vetor paralelo ao eixo y, que vai ser esse vetor aqui de marrom, beleza? E daí, para eu fazer esse vetor aqui virar esse vetor aqui, como é que eu faço? Eu posso usar um teorema de Pitágoras, mas vai ser o módulo desse vetor aqui, R1, ou seja, o módulo de um vetor unitário é 1 vezes o cosseno do ângulo, porque está colado aqui, esse ângulo está entre esses dois vetores. Então, eu posso reescrever aqui, ó, vou puxar aqui uma setinha, nesse primeiro caso, que o R1 ele pode ser escrito como cosseno, né, 1, vamos mais devagar, 1, que é o módulo do vetor R1, vezes o cosseno de θ, na direção I, né, que é a direção do semieixo positivo x, mais, acho que não vai caber aqui, uma vezes, que é o módulo do vetor R1, o seno, né? Porque para transformar esse vetor nesse marrom aqui, eu tenho que multiplicar pelo seno, né? E esse vetor aqui, ele aponta na mesma direção e sentido do meu eixo y. Então, ele tem a componente j chapéu, beleza? Então, eu posso reescrever isso aqui de outra maneira. Substituindo R1 chapéu por essa expressão aqui, eu tenho que a força K, Q1, Q4, sobre D1 ao quadrado, que multiplica esse vetor aqui. Cosseno de θ na direção I, mais seno de θ na direção J. Eu ocultei o 1 porque 1 vezes o seno vai dar ele mesmo, né? Vai dar o seno. E aqui a gente só não pode esquecer dos vetores I e J, beleza?
Beleza, aqui a gente já tem a expressão para a força que 1 exerce em 4, ou seja, ela tem uma componente I, que vai ser dada por essa multiplicação aqui, né? Porque depois a gente vai fazer uma distributiva desse com esse e desse com esse. Agora vamos analisar a força que 2 exerce em 4. Força que 2 exerce em 4. Como que a gente vai analisar ela? Mesma ideia. Aqui eu vou analisar entre a carga 2 e a carga 4. Eu vou desenhar um vetor aqui que sai da carga 2 e aponta para a carga 4. Tudo bem? Daí, né, como é que fica a expressão para força que 2 exerce em 4? É análoga de cima. K, que é 2, que é 4, dividido pela distância entre elas, que é D2, ao quadrado, vezes o vetor R2, chapéu. Então, quem que é esse vetor R2, chapéu, em termos de I e J? Bom, esse vetor R2 aqui, ele está sobre o eixo Y, então é muito mais fácil de a gente analisar. Só que ele não aponta, né, no sentido de crescimento. Ele aponta no sentido contrário de crescimento. Então, se o meu vetor unitário na direção do eixo Y, na verdade, é o J positivo, quando ele está crescendo, então quando ele está decrescendo, é o meu vetor menos J. Então, o meu R2, na verdade, ele aqui, ele é o meu menos J chapéu. Ou seja, ele aponta para baixo do eixo Y. Né? Então, eu posso substituir aqui o meu R2 chapéu por essa parte aqui continua igual, só que aqui eu vou ter o menos J chapéu. Se a gente repetir a ideia que a gente utilizou ali quando a gente fez o produto das cargas, o que acontece? Quando Q2 e Q4 têm o mesmo sinal, por exemplo, positivo, eu sei que essas cargas, né, essas partículas, elas vão se afastar. Ou seja, esse vetor menos j aqui, eu copio ele, né, esse vetor R2, eu copio ele do mesmo jeito que está aqui, que ele vai continuar no sentido negativo de y. Então quer dizer o quê? Ela vai se afastar da carga Q2, né? Porque Q2, assim como Q1, também está fixa. E se o produto aqui for, se eles forem de cargas diferentes, deixa eu apagar aqui, tem que fazer. Se eles tiverem sinais contrários, não importa Q2 ou Q4, Q4 e Q2, esse produto aqui vai dar negativo e esse sinal aqui vai trocar, vai ficar positivo. Ou seja, eles teriam uma força de atração e, na verdade, esse vetor R2, que é para baixo, ele vai ser copiado assim para cima, menos R2, beleza? Que seria a força de atração. Então, o bom da gente resolver esse problema de forma analítica é que a gente entende um pouco melhor o algoritmo que a gente está utilizando aqui para resolver esse problema. E por fim, a força que 3 exerce em 4 vai ser quem? Vamos fazer a mesma ideia. A gente vai desenhar aqui o vetor saindo carga Q3 e apontando para a carga Q4. Né? Esse R3 aqui, ele aponta no sentido contrário do crescimento do x. Se crescendo positivo é o meu i chapéu, então o meu R3, ele na verdade é meu menos i chapéu. Tudo bem? Então, se a gente substituir aqui na força, né? Porque a gente, vamos fazer mais devagar, vai ser o produto da carga 3 com a carga 4 sobre a distância 3 ao quadrado vezes o meu vetor R3 chapéu. Se eu substituir aqui meu vetor R3 chapéu pelo meu menos I chapéu, a gente vai ter o seguinte: K, Q3, Q4 sobre D3 ao quadrado vezes o meu vetor menos I
chapéu. Dessa maneira, a gente tem todas as forças que atuam na carga 4 escritas em função de I e J, sabendo, né, Q1, Q4, D1, D2, D3 e esse ângulo θ aqui, a gente consegue determinar a força resultante em 4. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai somar as componentes que tem I e as componentes que tem J. Então, como que vai ficar aqui a expressão da força em 4? Eu vou substituir aqui, né? A gente já deduziu qual vai ser a força em 4, vai ser a soma vetorial dessas forças aqui, e a gente já determinou aqui embaixo. Então, vai ser K1 vezes Q4 sobre a distância 1 ao quadrado, vezes o... Eu vou fazer a distributiva aqui, né, para ficar o cosseno de θ I, chapéu, mais K, Q1, Q4, dividido pela distância 1 ao quadrado, vezes o seno de θ na direção J chapéu. Então essa aqui é a minha força. Eu vou botar entre parênteses aqui, pra gente saber que a gente substituiu primeiro essa aqui. Aí eu vou botar no sinalzinho de mais. Quem que vai ser a próxima que eu vou substituir? A força Q2 é dessa em 4. Então, eu vou botar esse menos aqui pra frente, porque a propriedade vai ficar menos K, que é 2, Q4, dividido pela distância 2 ao quadrado, na direção J chapéu. Mais a força Q3 é dessa em 4. K, Q3, Q4, dividido pela distância 3 ao quadrado, né? E tem esse menos aqui que eu vou botar, deixa eu corrigir aqui, que eu acabei esquecendo. Tem um menos aqui, que eu vou puxar para frente de uma vez, na direção e chapéu. E daí, o que que eu vou fazer? Eu vou somar todas as componentes que tem I e somar todas as componentes que tem J, para descobrir aqui a minha força de forma vetorial. Então, quem tem I é essa expressão aqui e essa expressão aqui. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou abrir um colchete isso aqui, em azul. Então, o que vai ficar a minha componente I da minha força resultante? Vai ser K, Q1, Q4, vezes o cosseno de θ, dividido por D1 ao quadrado, menos K, Q3, Q4, dividido pela minha distância 3 ao quadrado. Vou fechar colchetes aqui. Na direção de quem? I, chapéu. Mais, vamos abrir outro colchete aqui. Quem que vai ser a minha componente J da força resultante? Vai ser K, Q1, Q4, dividido por D1 ao quadrado, vezes o seno de θ, ou seja, essa partezinha aqui, somada com essa partezinha aqui, que tem J, né? Menos K, Q2, Q4, dividido por D2 ao quadrado, fechando aqui o colchetes na direção sentido de J chapéu. Desse modo, a gente tem a expressão geral para a força que atua na carga 4. Se você quiser determinar a intensidade dessa força, você faz o seguinte, você extrai a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Porque nessa notação aqui, como é que eu poderia reescrever esse vetor F4? Na forma de parênteses, né? K, Q1, Q4, cosseno de θ, sobre D1 ao quadrado, menos K, Q3, Q4, sobre D3 ao quadrado. Vírgula, né? Ponto e vírgula, minha outra componente. K, Q1, Q4, seno de θ, dividido por D1 ao quadrado, menos K, Q2, Q4, sobre D2 ao quadrado. Fecha parênteses. Então, é só a gente fazer aqui a norma desse vetor, que a gente encontra aqui o valor, né, da intensidade dessa força, que seria a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Ou seja, essa componente aqui, que eu vou me dar o luxo aqui de copiar, elevo ela aqui ao quadrado, mais a segunda componente aqui, ao quadrado. Daí eu tenho aqui o valor da intensidade dessa força. Eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido a ideia para a gente determinar aqui a força resultante numa carga pontual.
Se surgir alguma dúvida, se vocês quiserem que eu resolva outros exemplos utilizando essa técnica, vocês podem deixar aí nos comentários. E, lógico, existem outras maneiras de você resolver esse problema. Só queria passar aqui uma ideia que o meu professor ensinou e que funciona muito bem para 99% dos problemas, como eu já falei. E é isso. Um abraço, até a próxima.